Olá, amigos, de volta com o nosso curso de conhecimentos bancários, nível básico, aqui pelo Angola Cursos Pro, ok? Nós estamos aqui no nível básico na aula 2, e na aula 2 nós teremos uma continuação do tema estudado na aula passada, que é a história das instituições bancárias no mundo. E essa é a nossa segunda parte. Na aula anterior, ao falar de instituição bancária, me parece que eu disse instituição financeira, né? As histórias, de certa forma, se confundem entre instituição bancária e instituição financeira a partir da Idade Moderna. Mas eu quis dizer instituição bancária. A gente vai ver a diferença entre instituição bancária e instituição não bancária, embora ambas sejam instituições financeiras. A gente vai ver isso aí. Mais para frente, a gente vai estudar o Banco Nacional de Angola, a gente vai estudar o sistema financeiro de Angola e assim por diante. E aí nós vamos esclarecer essa diferença entre instituição bancária e instituição não bancária, ok? Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a história dos bancos na Idade Moderna, por exemplo, tá? Ao final da Idade Média, nós temos acontecimentos que levaram à Idade Moderna. Por exemplo, logo no final da Idade Média, a criação dos Estados Nacionais, o surgimento dos Estados Nacionais, né? E assim por diante. E aí, nós temos aqui os banqueiros de Gênova, que depois se tornou aquela área ali, Itália, né? Então, Gênova hoje é uma região da Itália, uma cidade da Itália. Concessão de empréstimos e adiantamentos, financiamento de expedições marítimas, aperfeiçoamento da letra de câmbio. Nós vamos ver o que é letra de câmbio, né? Vamos saber como é que ela funciona e como é tratada hoje em dia. Mais para frente a gente vai ver isso aí. Por enquanto, entenda o seguinte. Nesta época, nós tivemos o início das grandes navegações. Tivemos os europeus, nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França. Essas nações, elas partiam para o Oceano Atlântico e acabaram tentando dar a volta no Cabo da Boa Esperança, lá na África, para poder chegar ao Oriente, ao chamado Oriente na época, porque o mar Mediterrâneo estava bloqueado, né? Estava com bloqueio por parte de alguns povos e assim por diante. A gente não vai entrar aqui na história geral normal, mas só para você entender o seguinte, que nessa época das grandes navegações, que levou, por exemplo, ao descobrimento do Brasil pelos portugueses, levou à colonização, à extensa, a longa história de colonização de povos africanos, que vocês angolanos sabem muito bem disso, afinal, Portugal também colonizou a Angola durante muito tempo, até 1975, né? Como a gente vai ver a respeito. Então, nessa época, necessitava de financiamento. Essas grandes expedições marítimas precisavam de financiamento. E aí, os banqueiros de Gênova, os grandes donos de bancos, agora a gente já pode falar realmente de banco, né? Agora nós já não temos mais apenas aquele profissional ourives ou aquele profissional cambista que fazia a troca de moedas. Nós temos agora instituições que realmente já se denominavam bancos, né? Já tinham a prática de captar de agentes superavitários e de emprestar a agentes deficitários, já tinha essa prática bastante comum. Então houve uma evolução dos trocadores de moeda, que são os cambistas, e aperfeiçoamento dos descontos de títulos e notas. Desconto, professor. A gente vai ver o que é isso mais para frente, né? Lá no curso intermediário. Mas para adiantar para você, já que se trata de um curso básico, de um panorama, de um geral, de um conhecimento geral sobre tudo, o desconto ele é a antecipação do valor do título, cobrando juros. Cada título, cada nota tem uma data de resgate, a data para a qual, a data onde ela será paga. Se eu devo você alguma coisa e você pede que eu assine uma nota, que eu emita um título de crédito, dizendo que
eu te devo, digamos, 1.000 kwanzas, te devo 1.000 kwanzas, ou $1.000, te devo $1.000. E aí eu emito uma nota, eu assino dizendo que pagarei no dia 20 de janeiro de 2016. Né? Um prazo bem extenso. Ora, você pode ir a um banco e descontar, né? E isso surgiu nessa época, já você podia descontar, dependendo do título, obviamente. A gente vai ver isso especificamente. Mas o desconto é a antecipação do crédito, cobrando juros. Obviamente, se a nota que eu tenho, que você tem, que comprova que eu te devo 1.000 kwanzas, se essa nota, ou $1.000, digamos que seja $1.000, se essa nota pudesse ser descontada em um banco, o banco vai antecipar para você 1.000? Claro que não. Ele vai antecipar menos, porque haverá juros. Então, o desconto, ele é, na verdade, o adiantamento, a antecipação do valor que você vai receber. E nessa época, os banqueiros de Gênova já começaram a praticar esse tipo de coisa. Né? Medidas que levaram ao aperfeiçoamento do setor bancário. Estamos falando de mundo, né? Não é apenas de Angola. Nessa época aqui, a gente nem tinha, na verdade, instituição bancária em Angola. A gente vai falar disso depois. Medidas que levaram ao aperfeiçoamento do setor bancário. Risco de transporte e guarda pessoal de dinheiro. Observe que, nessa época, grandes navegações, né, grandes cruzadas, ainda tinha um pouco de cruzada ainda, né? Então, grandes mercadores que partiam de uma região para outra da Europa, por exemplo, transportando mercadorias. Então, o risco de transporte e a guarda pessoal do dinheiro, ou dos valores, ou dos bens, ouro, prata, etc., era muito elevado. Daí a importância do setor bancário começou a ganhar muita importância. A grande diversidade de moedas, você tinha que fazer a troca de uma moeda para outra, já falamos disso, né? Agora estamos aqui na época dos estados nacionais, já não temos mais os feudos, os locais fechados, os castelos fechados da época feudal, da época da Idade Média, mas nós temos aqui os estados nacionais aqui já surgindo em toda a Europa. Mas ainda assim há uma diversidade de moedas, cada estado nacional trabalhando com uma moeda diferente. Necessidade de fugir das flutuações das taxas de juros. Veremos algo mais sobre juros mais tarde, mas fique sabendo que o juro é o preço do dinheiro. Professor, vamos tratar de dinheiro aqui como mercadoria. E o dinheiro tem um preço a pagar por ele, que são os juros. Falaremos sobre isso depois, mas esses juros, eles podem subir, alterar, e aí o dinheiro pode perder o valor em dado momento. E essas flutuações, você coloca o dinheiro em banco para render, para fugir dessas flutuações. Isso já começou a surgir nessa idade moderna. Expansão do volume de pagamentos internacionais, né? Com as grandes navegações, surgia esse tipo de coisa. Expansão das operações de crédito, né? Operações de empréstimos, de financiamentos. Empréstimo é diferente de financiamento, a gente vai ver isso aqui mais tarde. Bom, os bancos durante os séculos 16 e 17, né? A gente viu aqui uma mudança de cenário do comércio mundial, do mar Mediterrâneo, ele era centrado no mar Mediterrâneo, né? Muitos séculos atrás, e depois ele passou para o Oceano Atlântico, isso entre os séculos 16 e 17. Na verdade, isso é causa de muitas, esse slide deveria vir antes, que ele é causa, na verdade, de muitas dessas medidas aqui. Ok? Consequências do deslocamento do comércio mundial. Houve esse deslocamento do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, nessa época que estamos estudando, e houve consequências. Primeiro, aumento das operações financeiras e de crédito, a gente já falou aqui. Surgimento das notas e cédulas. Por que surgimento de nota? Ora, não dá para transportar a sua riqueza, não dá para transportar a riqueza equivalente em barras de ouro, né? Em barras de prata, de um local para outro. Então você transportava o recibo, a nota, o papel que comprovava a existência daquela riqueza
atestada por um banco, comprovada por um banco, ok? Com a chancela, com a assinatura do banqueiro e assim por diante. Aí começam a surgir as notas e das notas vieram as cédulas. Aí realmente o dinheiro se consolida no comércio mundial. Desenvolvimento do endosso pelos genoveses. Endosso, já falei aqui, é a transferência do benefício de uma pessoa para outra, né? Você pode endossar um cheque, a gente vai ver aqui, transferindo o benefício que você tem daquele cheque, você é o beneficiário, para uma outra pessoa. Não só cheque, mas outros também, outros instrumentos de pagamento, outros títulos, como veremos aqui, ok? História dos bancos na idade contemporânea, ainda na aula 2 aqui no nosso curso básico. Observem, o sistema bancário mundial na atualidade, a gente está falando de idade contemporânea, a gente está falando de atualidade. Maior interferência do Estado no sistema financeiro e bancário, né? Hoje nós temos uma interferência maior do Estado. Hoje o Estado ele já interfere, por exemplo, no sistema bancário, possuindo um banco central, ou um banco com funções de banco central. No caso de Angola, como veremos, é o Banco Nacional de Angola, banco que tem função de banco central, ou seja, de banco dos bancos, e de banco emissor de moeda, emissor de nota, emissor de dinheiro. Fortalecimento dos bancos centrais, né? Na idade contemporânea, nós temos o fortalecimento dos bancos centrais, justamente para evitar crises sistêmicas. Como nós vamos falar bastante aqui de crises, vamos falar de organização mundial para evitar essas crises e assim por diante. Surgimento de acordos internacionais e medidas prudenciais para evitar o quê? A quebra dos bancos, para evitar problemas no sistema financeiro. A gente vai falar sobre acordo de Basileia e assim por diante. E as precauções, obviamente, contra o risco sistêmico, ou seja, o risco de que todo o sistema financeiro venha se abalar. Quebra de grandes bancos, que vai prejudicar. Hoje, quando um banco quebra, se quebrar um banco em Angola, ele tem reflexos em todo o mundo capitalista. É importante você entender isso, tá? E aí, essa lista que a gente viu aqui, dessas consequências do sistema bancário na atualidade, elas estão, na verdade, numa ordem, dispostas numa ordem. Observem, numa sequência. Houve interferência do Estado na idade contemporânea, justamente para evitar que aconteçam novas crises sistêmicas, como vimos a quebra da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York em 1929, como vimos outras crises aí no início do século XX, do século passado. Para evitar isso aí, hoje em dia temos uma interferência maior do Estado, o fortalecimento dos bancos centrais, né? Já tem países onde o Banco Central é independente da política do governo. O Banco Central, ele tecnicamente assume o controle de toda a economia, né? Nós temos isso já, então está havendo um fortalecimento e a tendência de que os bancos centrais dos países capitalistas se tornem todos instituições independentes, né? Falaremos disso quando tratarmos lá de BNA e de outros bancos centrais. Esse fortalecimento dos bancos centrais leva a acordos e medidas prudenciais. O que é prudência? Prudência é a tática, é a estratégia de se preparar para evitar problemas futuros. Então, essa prudência, essa medida prudencial são medidas de controle bancário para evitar que os bancos se quebrem, que os bancos causem problema à economia e aí chegue a um risco sistêmico, que é o que todo banco central, é o que todo sistema financeiro, é o que todo governo de todos os países capitalistas querem evitar, ok? História dos bancos na África e em Angola. Para a gente concluir essa aula 2, a gente vai falar aqui o seguinte, olha, bancos é rapidinho, é só aquilo que interessa mesmo para a gente entender os conteúdos desse nível básico. As mercadorias usadas como como dinheiro, né? Como eu disse que eu ia falar sobre isso aqui, na África, antes da chegada, no continente africano, antes da chegada em quase todo o continente africano, antes da chegada dos colonizadores,
nós tínhamos, na verdade, o uso de mercadoria-moeda. Utilizava-se mercadoria-moeda. E até alguns objetos, como conchas, conchas que se pegava no mar, conchas, certos tipos de concha, entendeu? Era muito usado por tribos na África como moeda, como dinheiro. E as nações colonizadoras, Holanda, Espanha, Portugal e assim por diante, França, na colonização mais moderna, Alemanha, as nações colonizadoras foram introduzindo aos poucos moeda, inclusive impondo as suas moedas, como nós veremos melhor aqui. Bom, história dos bancos em Angola. Tem alguns tópicos sobre a história bancária em Angola que você precisa saber, tá? Por exemplo, 1865 é o marco inicial de banco em Angola. Nós tivemos uma sucursal do Banco Nacional Ultramarino, ou seja, não era um banco angolano, era uma sucursal de um banco estrangeiro, obviamente. E aí nós tivemos por esse banco a emissão de notas, a emissão de moeda, a fabricação de moeda, a decisão. Você pode pensar, professor, mas não é tão simples fabricar moeda, não é bem assim. Essa decisão é o quê? A decisão de qual a quantidade de moeda que se deve emitir. Vocês vão perceber ao longo do curso que a quantidade de moedas de dinheiro, quando a gente fala moeda, é moeda no sentido geral, né? No caso de Angola, Kwanza, no caso do Brasil, real, Estados Unidos, dólar americano e assim por diante. Então, a moeda no sentido genérico, a quantidade emitida tem que ser controlada. A gente vai ver aqui por quê. Então, com essa sucursal do Banco Nacional Ultramarino, tivemos um grande problema na emissão de moeda. Emitiram muito mais moeda do que as riquezas existentes em Angola, causando inflação. Veremos o que é inflação. Subida exagerada dos preços ao longo de um período. E aí foi preciso uma reforma. Foi preciso construir uma junta da moeda, um grupo de autoridades que iria discutir mudanças no sistema monetário, no sistema de dinheiro, no sistema de emissão de dinheiro de Angola. E aí surgiu o Banco de Angola. Não confundir Banco de Angola com o recente entre aspas, né? Banco Nacional de Angola, que é o banco que funciona como banco central e como banco emissor da Kwanza, da moeda angolana, ok? Ok. Em 1957, nós tivemos o Banco Comercial de Angola e outros bancos, né? Houve uma permissão para a instalação de bancos privados. Até então, você tinha apenas bancos públicos controlados realmente pelo governo, né? O governo colonial, o governo colonial não, o governo colonizador, né? No caso Portugal. E aí, em 1975, já nas prévias aí para a independência de Angola, já na luta política e até, né, digamos, armada em seguida, luta armada pela independência de Angola, nós tivemos a tomada da banca, né? Houve um confisco de bancos, de ativos de diversos bancos, e isso levou à criação do BNA, o Banco Nacional de Angola, né? Que depois passou a ter funções de banco central. Essa tomada da banca é um fato muito importante, a gente vai falar disso mais vezes aqui no curso, para o governo angolano, né? Para o governo angolano, para o povo angolano. Observe, em 1978 houve a estatização das atividades bancárias, ou seja, acabaram os bancos privados e a gente passou a ter o Banco Nacional de Angola, tendo, olha a setinha para cima, aumentando a sua presença no território nacional, tá? Então, para você entender, então aqui você tinha, depois da tomada da banca, houve um confisco de bancos, criou o Banco Nacional de Angola, mas o Banco de Angola tinha a função de Banco Central, um banco que, digamos, fiscalizava os demais bancos, como hoje ainda acontece. Em 1978, cessaram os bancos privados. Houve uma estatização da atividade bancária. Aí o Banco Nacional de Angola, ele deixou de ser apenas um banco central para também ser um banco, digamos assim, de varejo, atender as pessoas, ter uma presença maior no território angolano. Houve uma elevação da sua presença. Mas aí,
Em 1991, nós vimos uma inversão, e aqui a partir daqui teremos bastante estudos, né, durante o curso, a lei das instituições financeiras, né? Houve uma redução da presença do BNA, do Banco Nacional de Angola, no território nacional. Ele passou a ter a sua função de banco central, de banco emissor, né? E deixou de abrir contas. Deixou de abrir contas para a população. Mas, na verdade, ele ainda abre contas de reserva. Conta que cada banco deve ter no Banco Nacional de Angola. Afinal, ele é um banco central. E o Banco Central tem função de banco dos bancos. Então, cada banco, a gente vai ver aqui, tem a sua conta de reserva no Banco Nacional de Angola, ok? Bom, na próxima aula, nós veremos a aula 3, né? E nós, só para você ter o gostinho, o sabor da próxima aula, a gente vai trabalhar com o sistema financeiro angolano e negócio bancário. A coisa está começando a melhorar, né? Até lá, eu espero você na próxima aula.